Bom dia, professores. Bom dia, pessoal. Bem, o nosso trabalho é uma avaliação de redução de estresse com biofeedback na comparação de 3 métodos de regulação: meditação, coerência cardíaca e relaxamento. O estresse é uma resposta fisiológica natural do nosso corpo que nos coloca em estado de alerta. Quando ele não é bem administrado, ele pode entrar aí numa patologia. O sistema fisiológico que controla o estresse é o sistema nervoso autônomo, dividido em simpático e parasimpático. O mundo hoje passa pelo que chamamos por uma espécie de epidemia de estresse. Ele está disseminado e, por vezes, quando ele ultrapassa certos limites, pode entrar aí no que chamamos de estresse patológico. E é especialmente nesse ponto que o papel do psicólogo é fundamental na identificação e nas estratégias de intervenção. Atualmente existem diversas técnicas para o controle do estresse. O presente trabalho pretende buscar, novas maneiras, novas técnicas, para a redução do estresse. O papel do psicólogo é buscar novas maneiras não invasivas, para encontrar novas técnicas que não sejam de forma imediata, recorrer de forma imediata à medicalização. E com isso ele ajuda o paciente a encontrar mecanismos internos para a regulação emocional. O biofeedback é uma técnica que permite monitorar alguns parâmetros fisiológicos. Ele é um aparelho que permite o organismo entrar em coerência cardíaca para fornecer informações em tempo real sobre... Eu sempre fico nervosa, gente. Para fornecer informações em tempo real a respeito do funcionamento do sistema nervoso autônomo. Essas ondas que podemos ver aqui na imagem esquerda, um organismo que se encontra em desequilíbrio. No lado direito, após a técnica com biofeedback, notamos que ele entrou em incoerência. E essas ondas são chamadas ondas senoidais 0,1 Hz, que é quando o simpático e parasimpático se encontram em equilíbrio, Eles estão ativados da mesma forma. A coerência cardíaca é o que controla o ritmo respiratório. E quando acontece esse equilíbrio entre o sistema nervoso autônomo, entramos no que chamamos de homeostase, alcançamos a homeostase. A meditação é uma técnica que foca no presente. Ela busca focar na atenção no presente, para alcançar esse estado de clareza, de calma, e de consciência. O objetivo do estudo, então, é investigar a eficácia das técnicas de meditação, coerência cardíaca com biofeedback e relaxamento no manejo do estresse. Perfeito, agora nós vamos para a metodologia, tá? O nosso estudo ele teve como critério de inclusão participantes maiores de 18 anos, tá? Como critério de exclusão, nós excluímos participantes que realizassem acompanhamento psicológico, tendo em vista que o próprio acompanhamento ele já tem um estímulo e uma redução significativa do estresse que poderia influenciar, tá, dos nossos dados. Para recrutamento, a gente recrutou principalmente pessoas do nosso contato direto, da faculdade, e o orçamento principal foi o teste de impressão e tivemos a aprovação pelo CEP do ICESP. Nós dividimos em 3 grupos, tá? Meditação, coerência cardíaca e relaxamento, ambos os 3 com 12 participantes, e a alocação para cada um dos grupos foi feita de forma aleatória.
Na fase do pré-treino, os participantes foi de forma presencial. A gente utilizou ali inicialmente o inventário de sintomas de estresse do LIB, aprovado pelo CRT, tá? Então ele tem validação, e ele divide ali o estresse em 4 categorias: não qualificáveis, leves, moderado e graves. Então ele vai pegar uma perspectiva de como a pessoa se sentiu no último mês, na última semana e nas últimas 24 horas, tá? A gente utilizou também o biofeedback para análise fisiológica dos participantes. Nós utilizamos também o diferencial semântico, onde ele traz 20 pares de percepções, né? Então 20 pares de percepções de adjetivos opostos: feliz, triste, agitado, tranquilo. A gente também passou ali no pré-treino as orientações necessárias de acordo com o grupo que a pessoa se encaixou, e de acordo com esse grupo foi criado um WhatsApp para a gente poder passar as informações necessárias posteriormente. O treino ele consistiu em 28 dias de treino, tá? E todos foram orientados a ficar 10 minutos diário praticando a prática que foi escolhida para cada um deles. E realizaram também o diário de campo. Então, diariamente, toda vez que eles praticassem ou não, eles precisariam colocar ali naquele diário. O treino de meditação, ele foi um treino que consistiu em 4 encontros, tá? Então, eles tiveram um encontro semanal, com uma média de 40 minutos em cada encontro. No primeiro encontro, foi orientado para que eles fizessem uma observação da respiração e começassem a aceitar os próprios pensamentos, né? Então, assim, o início ali do mindfulness, né? Da atenção plena. No segundo encontro, foi orientado para que eles fizessem atividades diárias com atenção plena. Então, por exemplo, naquela semana, se eles tomassem banho, prestassem atenção no banho. Se estivessem comendo, prestassem atenção no que eles estavam comendo, né? No terceiro encontro, foi pedido para que eles começassem a observar as sensações do corpo. Então, para que eles fizessem um scanner pelo corpo todo, tanto do alto da cabeça até a ponta dos pés, e começassem a observar o próprio corpo mesmo. No quarto encontro, atenção nas sensações e emoções. Então, no quarto encontro, a partir do scanner que eles fizeram, eles também começaram a observar ali que emoção eles tinham em cada parte, onde as emoções se manifestavam, tanto positivas quanto negativas, tá? O treino de coerência cardíaca, ali no início, a gente pega ali uma média de 3 tipos de respiração, tá? Que o aparelho ele traz pra gente. E a partir disso, a gente vê tanto qual a melhor respiração, qual o melhor ritmo respiratório para a pessoa, e que o aparelho mostra que a pessoa também se sente mais confortável, tá? A partir desse ritmo de respiração que a pessoa escolhe, ela foi indicada a baixar esse aplicativo, e nesse aplicativo, manualmente, ela configurou no tempo exato para que ela alcançasse a coerência cardíaca, tá bom? O treino de relaxamento foi um treino para relaxar durante 10 minutos, foi meio que o grupo controle, né? Então eles foram instruídos a relaxar durante 10 minutos da forma que eles achassem melhor. Ouvindo uma música, vendo alguma coisa, lendo alguma coisa, algo ali que eles pudessem ficar tranquilos e relaxados e se sentissem bem, tá? No pós-treino, a gente só reavaliou os participantes que tiveram mais de 50% de práticas realizadas. Então os que tiveram menos, eles não fizeram retorno, tá? Com isso, os participantes analisados para o grupo de meditação foram 4 participantes, grupo de coerência 5 e grupo de relaxamento, que é o grupo controle 7 participantes. Aqui a gente já consegue ver que as técnicas que precisam de um pouco mais de intencionalidade, elas têm um retorno menor, né, dos participantes. Na entrevista, a gente utilizou, né, a entrevista sendo estruturada também, a gente escolheu alguns participantes para a entrevista, que a gente fez 3 perguntas específicas para falar sobre as razões de ter aceitado participar do estudo, falar sobre o dia a dia da prática, né, e elencar ali como se sentiu, e também falar sobre os resultados que percebeu durante e ao final da prática. Nós utilizamos ali a metodologia de análise de Bardano, tá, para poder fazer essa análise. Então vamos lá, para a metodologia de análise também a gente fez uma comparação entre todas as médias que a gente coletou entre o pré e pós-teste, tá? A gente usou o teste T de Student adotando o P de 0,05 como valor de significância estatística, para ver se tinha uma significância estatística, se tinha ou não uma significância estatística. E utilizamos também como uma base ali o diferencial semântico, usando os 20 pares de percepções, tá? Para o diferencial semântico também a gente fez uma correlação entre as variáveis, utilizando ali o método Pearson, o teste de Shapiro-Wilk, e a gente fez isso em análise M, tá? Aplicativa análise M. Análise dos resultados agora, que ficou lindo. Eu amo muito esse Aqui a gente já consegue observar que todos os participantes, né, na fase pré e pós,
Tá, mas... Não, mas tá bom, vamos lá. Vocês conseguem ver, né? Então tá ótimo. A gente consegue ver aqui tanto do LIP, no pré-teste, quanto do biofeedback no pós-teste. É importante a gente entender que no LIP, para ter sentido uma baixa do estresse, a gente precisa que os marcadores estejam menores, então a pontuação precisa ser menor, tá? No biofeedback, para ter ali um marcador significativo de ganho, de diminuição do estresse, o marcador precisa ser maior, tá bom? Então aqui a gente consegue observar em todos os grupos, de forma geral, todos os participantes eles tiveram um ganho na diminuição do estresse, tá? Durante a prática das técnicas. A gente observa aqui também que o grupo de meditação, especificamente no biofeedback, na fase pós-teste, ele não teve ganhos, né? Então, os participantes, de forma geral, eles na verdade baixaram a pontuação deles. Então, foi um dos motivos da gente ter feito ali também a estatística de 0,05 para ver se essa diferença foi significativa ou não, tá? Então, assim, aqui a gente observa o seguinte, que mesmo na medicação, eles não tendo tido uma baixa ali, isso não foi uma diferença significativa, né? Estatisticamente significativo, porque não foi P menos que 0,05, tá bom? Todos os outros grupos tiveram diferenças significativas, tá? No pré e no pós-teste. Isso é importante a gente salientar. E de forma geral, a diferença foi muito grande, gente. Então, assim, todos tiveram ganhos muito significativos, tá? E aí, como eu mostrei ali atrás, mesmo o grupo de meditação no biofeedback não tendo baixado um pouco, não foi significativamente, estatisticamente ali, importante, né? Então não teve uma diferença estatística. Isso pode ter sido dado pelo seguinte fato: a meditação, ela tem uma alta complexidade, né? Então, se a gente for olhar na literatura da meditação, em suma, a meditação ela precisaria de pelo menos 8 semanas de práticas, né, para conseguir ter um ganho. E por não ter tido isso, pelo nosso tempo ali do trabalho, não ter contemplado esse tempo, a gente só teve 4 semanas para realização, isso pode ter sido um fato importante para a gente não ter tido ali tantos ganhos no grupo de meditação, tá? Também foi um grupo que teve ali de alguma forma mais resistência, né? Então, assim, teve menos retorno dos participantes, isso também pode ter influenciado nas estatísticas da meditação. Como eu falei, o tempo de prática, a maioria dos participantes praticaram ali entre 18 a 20 dias. Então pensa, né? A gente precisaria de pelo menos 60... 28. No mínimo 28 dias, mas assim, na literatura muito mais. E a gente teve ali participantes praticando 20 dias, enfim. Então assim, foi muito baixo. Já o grupo de relaxamento teve uma diferença significativa, né? Isso a gente percebe que talvez se dê ao fato de ser uma técnica muito acessível. A pessoa escolhia o que ela fazia, o que mais se enquadrava na rotina dela e realizava, né? Então, por ser uma técnica acessível, a gente acredita que pode ter impactado. Teve menos resistência também, então foi o grupo que mais teve retorno de participantes e que mais teve tempos de prática, né? Então a maioria ele fez de mais dias, 28, muitos alcançaram os 28 dias, tá, de prática. O treino de coerência cardíaca também teve uma diferença significativa, tá? Isso pode ter acarretado também pelo fato de ter uma coerência semelhante ao biofeedback. Então, o próprio biofeedback, o próprio aparelho, ele gerou o tempo de respiração do participante. Então, isso pode ter ali acarretado nos ganhos do grupo de coerência cardíaca, né? E ter um ritmo de respiração direcionado. Então, a coerência cardíaca, você sabe a respiração que você tem que fazer, você visualiza ela ali. Então, isso também pode ter trazido benefícios para os participantes, tá? Aqui eu trouxe 2 imagens, tá? De um dos participantes antes e depois da prática, tá? Nesse aqui a gente vê a participante antes de realizar a prática, na fase pré-teste. Isso aqui é bem interessante. No pré-teste a gente já observa assim de cara ondas bem desconexas, né? Muito pontiagudas. A gente percebe que a coerência cardíaca ela não tem diferença nenhuma, né? Já na fase pós-teste, a gente observa aqui ondas sinusoidais, que a Cintia falou ali na frente, né? Então, ondas mais redondas, amplitude da onda muito maior, que isso traz muita questão da homeostase, do equilíbrio entre o simpático e o parasimpático, e a gente percebe que a pessoa tem em torno de 5% de coerência cardíaca. Isso aqui foi um dos participantes que realizaram o treino de coerência cardíaca, tá? Obrigada, professor. Aqui é o diferencial semântico, como eu falei ali atrás, que está relacionado aos 20 pares, né? De correlação, gente, agora aos 20 pares, tá? No diferencial
semântico, quanto mais para a esquerda, então quanto menor a numeração, mais positivo eram as emoções, tá? E quanto mais para a esquerda, maior a numeração, mais negativa eram as emoções, as percepções deles. Então aqui foi a percepção mesmo emocional dos participantes. Antes do teste é o azulzinho, tá? E após é o vermelhinho. Então a gente já observa aqui de cara que os participantes eles foram se movimentando muito mais para o vermelhinho, né? Então para percepções positivas na fase pós-teste. A gente utilizou também o diferencial semântico, a correlação entre as variáveis, né? Então a gente observou se quando uma variável mudava, a outra também mudava, né? Um ponto importante para se observar é que quanto mais amarelinho, mais correlação tem, e quanto mais azulzinho, menos correlação tem entre as variáveis, tá bom? E aí a pergunta era, existe relação entre os 20 pares de adjetivos? A gente observou, trouxe apenas um aqui pra gente, tá? Para poder exemplificar essa parte, não daria tempo. A gente percebeu, ó, um que mudou significativamente, que foi o D2 com o... Ixi, aqui não consigo. Acho que é o 15. É o 15. O diferencial semântico 15, que seria o focado de espécie, revigorado e cansado. Então, antes ele não tinha nenhuma correlação. Após o pós-teste, ele teve, ó, ali o amarelinho, a correlação dele aumentou. Então, à medida que a pessoa se movimentou para estar focada ou focada de espécie, ela também se movimentou para estar revigorado e cansado. Tá? Antes eles não tinham nenhuma correlação entre os dois, mas depois teve. E aí a gente observa que isso aqui é algo para a gente consultar também, porque tem outros, tá? Eu trouxe só um para poder exemplificar. As entrevistas semi-estruturadas, como eu falei, foi feita através da análise de Bardan. A gente utilizou ali 5 categorias, tá? Com certeza teriam mais, mas enfim, pelo tempo. A primeira foi a motivação inicial, né? Que a gente observou, então todos foram ouvidos a realizar, a aceitar participar da pesquisa, né? Uma das falas foi, de alguma maneira, pode me ajudar a melhorar esse estresse? Por que não? Outra fala, eu aceitei na perspectiva de haver uma melhora do meu quadro. Prática com disciplina também foi trazido. Fiz mais por disciplina mesmo, sem motivação, mas com o tempo vai se encaixando na rotina. Mas virou uma prática, tipo um hábito, né? A imaginação construtiva e a ressignificação também foi um ponto que trouxeram, né? Achei muito interessante. Eu tentava me colocar naquelas situações boas ou imaginárias que eu já estava naquele local. Eu preciso estar aqui agora no que eu estou fazendo. Então, assim, ou observando o futuro ou observando o presente, mas eles utilizavam a imaginação ali durante as técnicas. A autopercepção, então, isso teve muito, assim, eu queria poder ter colocado todos, né? Mas a gente precisa escolher alguns. Essa autopercepção foi muito falada por todos eles. Então eu comecei a perceber que assim, o quanto eu sou negligente comigo mesma, eu comecei a me observar mais, ter mais consciência do meu corpo, né? Então as técnicas elas trouxeram isso para eles. E o último, mas não menos importante, talvez um dos mais significativos, é a ressignificação do estresse e desenvolvimento de recursos internos, né? Antes era tudo muito no automático, foi uma das falas. Eu ainda tenho momentos de estresse, lógico, mas agora eu paro, respiro, me ouço. Antes eu nem sabia que isso era possível. Acho que o que mudou não foi o estresse no mundo, mas a forma como eu reajo a ele. Viktor Frankl falava, né, que a grande questão não é o que acontece, mas é como eu reajo ao que acontece. Então a gente observa isso aqui, né? Não quer dizer que mudou a rotina deles, mas é como eles enfrentaram, como eles começaram a olhar para a rotina deles e para eles mesmos. Considerações finais. Nas considerações finais a gente observou que o biofeedback ele é um importante instrumento para análise, né? Tendo em vista ali que ele corroborou e ele foi de encontro ao que o LIP trouxe para a gente, né? Ao que o diferencial semântico trouxe para a gente e ao que as entrevistas também trouxeram, então todos foram na mesma direção, né? A gente observou que os participantes eles tiveram a mesma percepção do que o próprio biofeedback também trouxe para a gente como melhor. A gente teve uma diferença estatística na redução do estresse, né? Então foi um trabalho assim, fiquei muito feliz. E a gente observou que são práticas realmente com potencial de manejo, né? Então se a gente observar dentro da clínica psicológica, talvez antes ali de entrar com um recurso medicamentoso, o próprio psicólogo, e é um dos nossos objetivos mostrar isso, ele pode utilizar essas técnicas para o manejo do estresse dentro de clínica, né? Porque são técnicas que não são invasivas e são técnicas que têm um ganho significativo ali para eles, né? Então vai corroborar com o que a gente já faz em clínica. E também ela trouxe o desejo de futuras pesquisas. A gente observou que precisa ser estudado mais, precisa ser aprofundado mais em relação a tal tempo, né? A gente quer, assim, futuramente,
trazer participantes mais engajados, né? Utilizar até o local, a sociedade, porque são pessoas ali que realmente são engajadas na meditação, então fazer esse pré e pós-teste de pessoas ali que realmente praticam essa meditação, tá? E é isso. Agradeço a atenção de vocês. Eu acho que os agradecimentos depois, né, gente? Vamos. Sim. Agradeço principalmente, agradecer a uma pessoa, agradeço a Deus. Por quê? Porque eu tranquei o meu curso 2 anos e ter voltado agora eu voltei muito mais madura. Deus me conectou com o Marcelo, que me ajudou muito a fazer uma revisão bibliográfica. Nunca imaginei que, enfim, eu daria conta de fazer dessa forma, então fiquei muito feliz por isso. E extremamente feliz com os resultados. Porque algo assim realmente traz resultado, pode melhorar a vida das pessoas. Isso assim não tem preço. E é isso. Eu também quero agradecer porque vocês, né, professores, nos ajudaram muito no desenvolvimento desse trabalho. Sem vocês, né, em primeiro lugar, Deus. E sem vocês não seríamos nada. Apesar do meu nervosismo, eu tenho uma dificuldade enorme, intensa, todo mundo vê, eu me esforço muito, mas sempre eu tenho esse probleminha que eu às vezes apago tudo que eu tenho para falar, mas mesmo assim, eu sou grata por esse trabalho, né? Pela minha parceira Ingrid, que esteve comigo do meu lado, né? Me incentivando, me esforçando, aprendi muito com ela. É uma pessoa extremamente incrível e ela esforça muito e assim, sabe? Tudo ela se dedica com muita intensidade. Obrigada, Ingrid, também. Obrigada a você. Agora eu sempre estou com minha garrafinha de água, hoje eu não estou. Não sei o que aconteceu. Relaxa aí. E vem a minha. Sim. Então, pega uma carteira que tenha uma coisa para você. Não, a gente